que certos pensamentos se repetem ao longo do dia e não raro nos impedem até de dormir bem? Por que chegam a nos incomodar, transformando-se em nossos próprios inimigos? A mente humana, muitas vezes, tem um comportamento paradoxal. Aquilo que tentamos expulsar pode retornar com mais força, em forma de pensamentos incômodos, lembranças embaraçosas, preocupações que parecem não ter fim. Se observarmos com atenção, veremos que muitos desses pensamentos têm algo em comum. Eles costumam estar ligados a pequenas situações da vida cotidiana, como algo desastroso que dissemos ou fizemos e depois nos arrependemos. Aquela tarefa que sabemos que precisamos realizar, mas vamos adiando. Só que enquanto não a realizamos, ela continua ali em nossos pensamentos, martelando na mente. Como se a própria mente se recusasse a deixar de lado o que nos incomoda. Diante disso, muitas tradições propõem maneiras diferentes de lidar com esses pensamentos insistentes. Uma delas aparece nas práticas de meditação. Nessas tradições, esses pensamentos são chamados de circulares. A proposta é simples. Quando o pensamento surge, não se luta contra ele, mas também não se entra nele. Apenas os observa como uma nuvem passando no céu. Ele aparece, permanece por um instante e depois, puf, desaparece. Com o tempo, a mente aprende a não se deixar capturar por cada pensamento que surge. Podemos também fazer uma analogia dos nossos pensamentos desenfreados com a imagem de um condutor numa carruagem tentando controlar os cavalos desenfreados. Essa imagem remete a uma passagem na tradição hinduísta, também havendo um paralelo com os ensinamentos bíblicos. Simbolicamente, como papel do condutor, as rédeas são seu foco. Se os cavalos, ou melhor, os pensamentos, estão correndo para o futuro, para as preocupações, puxe-os gentilmente de volta para o presente. O objetivo não é deter os cavalos, mas garantir que eles sigam na direção do seu propósito ou vontade divina. Mas fique atento. Se um pensamento negativo surgir, substitua-o por uma ação prática ou virtuosa. Deixe que a razão e a força espiritual direcione o caminho. Existe, porém, uma maneira mais investigativa de olhar para esses pensamentos. Segundo essa perspectiva, alguns deles, os aflitivos ou persistentes, podem ser sinais de algo mais profundo dentro da psique. Em vez de afastá-los, talvez seja melhor perguntar: de onde eles vêm? Pensamentos podem estar ligados a um sentimento muito humano, como o da culpa. A mente parece ter uma memória muito particular. Ela raramente esquece aquilo que ainda está pendente ou mal resolvido. Tudo isso pode continuar ativo dentro de nós e vira e mexe, retorna à consciência, chegando a provocar até mesmo um estado de ansiedade. Agora só um recadinho, se você chegou até aqui e estiver gostando, deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim os meus vídeos podem chegar até aqueles que se interessam por este assunto. Então vamos lá. Para evitarmos esse estado de perturbação por algo que procrastinamos, ou aquele incômodo sentimento de culpa que nos inquieta, existe uma estratégia chamada em inglês de Just do it, o que significa ação imediata, sem hesitação.
Por exemplo, o prazo de entrega do seu projeto está quase expirando, os pensamentos sobre isso chegam a tirar o seu sono, então melhor seria levantar-se e concluí-lo. Falou que não devia para alguém próximo a você? Ligue para essa pessoa ou envie uma mensagem de reconciliação. Não deixe que seu arrependimento o sufoque através de pensamentos recorrentes. Perceba que todas essas dicas aqui que eu trouxe têm um único propósito principal, o de restaurar a sua paz de espírito, sendo assim permitindo que novos pensamentos em forma de boas ideias e sentimentos fluam e desbloqueiem o que ficou estagnado. Mas existe ainda um aspecto mais profundo. Nem sempre esses pensamentos estão ligados apenas aos fatos externos, pois eles podem tocar em algo dentro da própria personalidade. Por exemplo, um sentimento que preferiríamos não reconhecer, um desejo que consideramos inadequado ou uma emoção que aprendemos a reprimir. Quando partes da nossa vida psíquica são empurradas para o inconsciente, elas não desaparecem completamente, permanecem ali à espera de reconhecimento, até encontrar uma forma indireta de voltar. Segundo o psiquiatra Gustav Jung, podem também aparecer em sonhos, em sintomas ou em pensamentos que retornam repetidamente à consciência, como pequenas mensagens vindas de uma região mais profunda da mente. Mas o que insiste, persiste. E se você se puser a observar os seus próprios pensamentos, verá que nem todos eles são um incômodo. Pode ser um sinal de que algo dentro de nós ainda não foi compreendido ou resolvido. Isso não significa que devemos analisar obsessivamente cada pensamento que surge, pois a mente humana também produz muito ruído, como pensamentos aleatórios, preocupações passageiras ou associações sem importância alguma. Em outros casos, porém, a resposta pode ser bem mais profunda. Algo que precisamos reconhecer em nós mesmos. Algo que precisa ser aceito, compreendido ou integrado. Talvez seja por isso que certos pensamentos não nos deixam em paz. Não necessariamente porque eles desejem nos atormentar, mas porque carregam algo que ainda não encontrou lugar na consciência. Quando finalmente compreendemos o que estava por trás deles, algo curioso costuma acontecer. Aquele pensamento que antes voltava tantas vezes, simplesmente perde a força, como se tivesse cumprido a sua função. A mente humana é mais profunda do que costumamos imaginar. Em muitos casos, ela tenta restabelecer o equilíbrio interno. Aquilo que ficou incompleto busca uma conclusão. O que ficou ignorado procura reconhecimento. E aquilo que permanece inconsciente encontra um caminho inesperado para se tornar consciente. De acordo com Jung, alguns pensamentos persistentes podem ser mensagens do inconsciente que devemos escutar. Nesses momentos, em vez de lutar contra eles, talvez possamos fazer algo mais simples. Se eles não forem embora, tente escutá-los como um observador. Espero que este vídeo possa te ajudar a lidar melhor com seus pensamentos, para que eles não se tornem como cavalos desenfreados de uma carruagem desgovernada. Até o nosso próximo encontro.